Olá, estudantes, sou Jaciel, professor de Geografia, e esta é uma aula para o primeiro ano do ensino médio. Nosso tema de hoje é tempo e clima. Neste tema nós vamos fazer a diferença entre tempo e clima, observar seus fatores e atributos. Antes de nós adentrarmos a aula, peço a vocês que façam um experimento por intermédio da observação com seus sentidos. Observe a atmosfera, anote os dados, o que vocês estão sentindo, observe o céu e veja o que vocês sentem correspondente à atmosfera. Bem, tempo e clima. Vamos fazer uma diferença aqui. Primeiro, tempo. Tempo trata-se do estado geral da atmosfera em um determinado momento. É o estado momentâneo da atmosfera. Quando nós falamos em tempo, nós estamos falando em estado momentâneo da atmosfera em um determinado em determinada área da superfície da Terra, determinado local da superfície da Terra, um estado momentâneo. Já clima é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação, no mínimo uns 30 anos. Para se ter um clima de uma área, é preciso que no mínimo tenha 30 anos de observação. Então, a diferença do tempo e do clima nós já temos. Que tempo é um estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar, um estado momentâneo, é passageiro, e já o clima é o comportamento da atmosfera durante um período de observação, que nós falamos aqui no mínimo 30 anos. Variáveis meteorológicas. Aqui nós vamos observar o que vocês puderam sentir. Por exemplo, calor em relação à temperatura, frio, se vocês colocaram aí em relação também à temperatura, né? Se vocês conseguiram sentir os ventos, nós já temos aqui pressão do ar, umidade, nebulosidade. Se vocês observaram chuva, aqui nós temos precipitação, cobertura de nuvens. Nós podemos observar, se vocês anotaram aí sobre nublado, se o céu está nublado. Então são cobertura de nuvens, entre outros. Citei aqui algumas variáveis meteorológicas. Isso em relação ao clima. Por quê? Porque vamos dizer, um exemplo, durante o dia nós podemos ter vários estados. Ali pode em um momento chover, em outro momento está fazendo sol, em um momento pode estar somente nublado, pode estar ventando, pode estar fazendo calor durante a manhã e durante o dia, e assim à tarde o sol está mais aberto, e tudo isso são dados que são momentâneos, né? São estados momentâneos da atmosfera, e isso nós chamamos de tempo. Fatores climáticos. Já esses fatores climáticos, eles determinam o clima, são características que determinam o clima. Esses fatores climáticos são características que determinam o clima. Por exemplo, eu vou citar aqui que esses fatores climáticos são temas para outra aula, mas eu vou citar aqui a vegetação. Por exemplo, na região norte existe muita vegetação, e se eles determinam o clima lá no norte, né, na região norte, nós observamos que lá chove praticamente os 12 meses. Né? Os 12 meses tem presença de chuva. Então isso é devido ao quê? À evaporação ali, a muita umidade, pela evaporação dos rios, dos animais, das plantas, né, que compõem essa vegetação lá. Então existe ali uma umidade, e quando essa umidade há um saturamento máximo, ali há uma precipitação. Como ali é um ambiente propício, então há muita chuva. Outro exemplo aqui que nós podemos tirar aqui é a altitude. Nos picos mais altos das montanhas é muito frio, o ar é rarefeito, pode até nevar. Então isso aqui são fatores que determinam o clima. Atributos ou elementos climáticos.
A conjugação desses fatores é responsável pelo comportamento da temperatura, da umidade e da pressão atmosférica. É o que eu falei. Essa umidade, a vegetação, que são os atributos que eu citei mais cedo aqui, que determina o clima daquela região norte. A umidade influencia os elementos climáticos e a pressão também da atmosfera, que foi a questão dos picos mais altos, da altitude, né, das montanhas. Existe ali uma certa pressão atmosférica da região. Então, fica de avaliação de uma atividade que eu vou passar para vocês, um mapa mental, você não fazer a diferença entre tempo e clima, para que nós possamos fixar os conhecimentos aqui obtidos. Muito obrigado e até a próxima.